Roberta Muramatsu, ela possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo e mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo, PhD em Economia pela Universidade Erasmo de Roterdã e atualmente é professora adjunta da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professora em regime parcial no INSPER São Paulo. Roberta tem experiência na área de Economia e História do Pensamento Econômico, com ênfase em Filosofia, Metodologia Econômica e Economia Comportamental, atuando principalmente nos seguintes temas: a teoria da escolha, a relação mente-cérebro, as perspectivas da neuroeconomia e as interações entre instituições, racionalidade e comportamento econômico. Roberta tem muitas publicações em periódicos nacionais e internacionais importantes. Chamo, então, a professora Roberta Muramatsu. Bom dia a todos. É um enorme prazer ser convidada para participar desse evento, num momento tão importante na vida do Mises Brasil, e a nossa parceria do Centro de Liberdade Econômica aqui do Mackenzie, para esse evento tão bacana. A minha tarefa hoje é conversar com vocês sobre um tema extremamente polêmico, que dá origem aí o título da minha própria palestra. Teve uma modificaçãozinha aí no PowerPoint, eu não consigo ver direitinho se vocês estão enxergando, mas o título da minha palestra hoje é Paternalismo Libertário, que não tem nada de libertário, tem mais de temerário, tá? E os problemas associados a essa trilha bastante escorregadia, que tem exercido um efeito bastante grande, tanto na academia quanto no mundo político, de vários países, tais como os Estados Unidos, Austrália, Holanda, Alemanha, França, e Reino Unido. E a minha tarefa aqui, mais precisamente, está organizada na seguinte agenda. Os meus objetivos aqui, precisamente falando, eles consistem em convidá-los a fazer uma análise crítica do paternalismo libertário, através das lentes da economia austríaca. Na sequência, entrar na discussão o que é paternalismo, como eu enxergo o paternalismo, as duas versões de paternalismo forte e fraco, e essa variante de paternalismo fraco, chamado paternalismo libertário, que, na verdade, é um oxímoro, sem sombra de dúvida, e a relação com o que se chama nudge. Para dar reforço à minha tese, eu vou apresentar a vocês alguns exemplos, exemplos bastante discutidos na literatura e no mundo político também, como a questão da doação de órgãos e a poupança para a aposentadoria. O nudge, que são intervenções bastante leves, que inicialmente nos parecem bastante inofensivas, principalmente se elas forem feitas pela iniciativa privada, os nudges têm aumentado o seu escopo, principalmente na questão de saúde, e isso me preocupa. Eu quero mostrar rumos que me parecem bastante perigosos associados, algumas lições que nós não podemos esquecer do professor Hayek, e dessa forma eu encerro. Então, puxa vida, eu quero dizer para vocês que a minha tarefa aqui é levantar e tentar responder, naturalmente, a duas questões. São elas: o Estado regulador pode e deve proteger os indivíduos contra si mesmos? Será mesmo? Por quê? Porque sim, por que não? A segunda pergunta é: por que até mesmo a trilha de paternalismo leve, e os seus nudges, é uma trilha, uma rota temerária, sob a perspectiva da escola austríaca? Para nossa conversa ter sequência, é importante dizer o que eu entendo como sendo paternalismo. A minha influência é um filósofo muito interessante chamado Gerald Dworkin, que considera o paternalismo como uma interferência na liberdade de ação do indivíduo. Intervenção ou interferência justificada por razões que se referem apenas ao bem-estar,
ao interesse e aos valores do próprio indivíduo coagido. Inevitavelmente, vale a pena aqui salientar, essa intervenção paternalista, seja na sua versão forte, seja na sua versão fraca, ela desafia a autonomia. Muitos de nós, muitas vezes, subestimamos algumas interferências paternalistas pelo caráter não coercitivo delas. Mas eu lhes peço cautela, porque tem muita coisa em jogo. O paternalismo leve é aquele tipo de intervenção inspirado na crença ou na visão de que as pessoas não têm competências. Elas têm uma série de vieses, alguns dos quais têm sido destacado muito bem pelo Daniel Kahneman. O próprio Hélio Beltrão, ontem, comentou sobre vieses de investidores, mas todos nós, e naturalmente alguns erros persistentes que cometemos, geram consequências muito perversas, que transcendem a esfera individual. E muitos acabam, e eu me incluo nessa categoria, inicialmente bastante generosa para com algumas intervenções leves, mas a fronteira é muito mal marcada. E não nos esqueçamos das lições dos professores Mises e dos professor Hayek, e a tirania que nós não podemos aceitar dos bem-educados, porque eles são tão ignorantes quanto cada um de nós. A versão forte do paternalismo, da intervenção paternalista, está ligada à proibição, a proibição de um padrão de comportamento, que é classificado por um número pequeno de pessoas como sendo equivocado. Equivocado em nome do quê? Equivocado em nome de objetivos que todos nós perseguimos, mas as prioridades para com esses objetivos são diferentes. Objetivos como riqueza, objetivo como saúde, e assim por diante. Exemplos de paternalismo fraco, vocês conseguem ver aqui nesse lado esquerdo, direito, me perdoem. Aqui é uma caneca que foi desenhada na República Tcheca, para ajudar as pessoas a se controlarem no consumo de cerveja. A segunda figurinha, aqui embaixo, uma foto da menina Devassa Aline Moraes, fazendo um lembrete para que as pessoas se cuidem e bebam com moderação. Isso parte da ideia de que os indivíduos são fracos, têm um autocontrole muito debatível. E daí a razão do setor público, e muitas vezes o setor privado se antecipa e acaba colocando esses lembretes para os indivíduos. A versão forte, por seu turno, a gente tem obrigatoriedade, como a utilização do capacete, seja para a bicicleta, seja para os motociclistas, e o uso de cinto de segurança. Olha, se nós pensamos que liberdade, a definição clássica de liberdade, e aí, inúmeras outras variações de liberdade, o Isaiah Berlin tem uma definição interessante de liberdade positiva e liberdade negativa, mas liberdade para todos nós é ausência de restrição. Restrição para fazer e ser o que se desejar. Então, todas essas intervenções, sejam elas fortes ou fracas, elas desafiam a liberdade. E não tem como convidar uma pessoa para discutir liberdade, intervenção paternalista, sem fazer referência a um belíssimo trecho de um trabalho incrível de um liberal chamado John Stuart Mill, no século XIX, que deu um exemplo maravilhoso, que eu faço questão de ler com vocês. Por favor, atentem, porque é muito bacana mesmo. Se alguém foi visto por um agente de autoridade ou outra pessoa qualquer, tentando atravessar uma ponte sabidamente perigosa, e não houvesse tempo de adverti-lo do perigo, essas pessoas podiam agarrá-lo e trazê-lo para trás, sem lhe infringir realmente a liberdade. Pois a liberdade, destaco aqui, consiste em fazer o que se deseja,
e ele não deseja cair no rio. Não obstante, né, quando não há certeza, mas apenas perigo de um mal, ninguém, a não ser a própria pessoa, pode julgar a suficiência do motivo que pode levá-la a correr o risco. Nesse caso, portanto, deve-se apenas, penso, e eu convido vocês a pensarmos, né, que advertir a pessoa do perigo é a única tarefa colocada para nós, né, tá? E não a tarefa de impedi-la à força de se expor, né, a tal mal. Eu acho que esse é um desafio hoje para um mundo no qual nós percebemos, né, tá, que tem muita gente bem intencionada, mas bom mocismo se mistura com oportunismo e com muita arrogância, né, tá. Como eu disse para vocês, né, essa ideia, né, ela ganha espaço, né, no mundo paternalismo, né, libertário, né, e ela, no início dos anos 2000, gerou muita polêmica, né? Porque vários de nós tendemos a dizer, né, e eu acho que com bastante propriedade, que o termo paternalismo libertário é um oxímoro, né? É um paradoxo, né? Os dois termos não combinam, né? Mas como é que o gestor na Casa Branca, né, que é o Cass Sunstein, ele tentou legitimar essa ideia de paternalismo libertário, né? Ele trabalhou na Casa Branca de 2009 a 2012 com o, né, Barack Obama no escritório de informação e de tarefas regulatórias, né? E ele vai dizer o seguinte: nós somos sempre influenciados, as influências sempre existem, né? E alguns contextos decisórios levam indivíduos a cursos de ação muito ruins, né? E a solução, então, é fazer uso estratégico do reconhecimento dos erros que determinados contextos decisórios nos colocam para redesenhar contextos de modo tal que os indivíduos podem fazer a escolha certa. Mas alguns de vocês podem pensar, o que é isso, fazer a escolha certa? A escolha certa para quem? Né? Essa é uma pergunta que não pode deixar de sair da nossa cabeça. Mas o próprio Cass Sunstein vai sustentar a tese de que é libertário. Por quê? Porque não é coercitiva a intervenção. E, mais precisamente, a intervenção é tal que o indivíduo vai revelar o que ele quer. Tá certo? E, ao revelar o que ele quer, essas arquiteturas de escolha só vieram para aproximar as intenções e ações dos indivíduos, né? De modo a não reduzir, né, as alternativas, preservando-as, né? Mas, naturalmente, iluminando aquelas que seriam as equivalentes às selecionadas pelos indivíduos, se eles fossem plenamente racionais. E para operacionalizar isso, fazendo uso estratégico desses inúmeros vieses que todos nós temos, né? Somos extremamente viesados, temos nossos pilotos automáticos, seguimos inércia, né? Somos super avessos à perda, somos procrastinadores, né? E essa ideia, né, que, né, caiu assim como uma luva, né, tá, no pensar em narrativas de formuladores de políticas públicas pelo mundo todo. Eu peço a vocês muita cautela. Puxa vida, né? O que são os nudges? Né? Os nudges são dispositivos de influência de escolha, né, que expressam, né, o paternalismo libertário. Né? O termo nudge é um cutucãozinho, um empurrãozinho para a escolha certa. Né? Muitos de nós podemos dizer, né, alguns nudges são inevitáveis e são naturalmente bem-vindos, né, tá? Porque, né, as consequências de determinados padrões de comportamento são muito dramáticas, tanto para o bem-estar individual, reitero, quanto para o social. Né? Então, a ideia é fazer essas mudanças na arquitetura de escolha, começando de modo bastante gentil, nada invasivo, como lembretes, selos de eficiência energética, né? E o próprio Cass Sunstein, né, infla o peito para dizer que os nudges defendidos por ele não são infrações éticas. Por quê? Porque eles têm, né, a função de um GPS, são sistemas de navegação.
né, tá? Mas daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns tipos de nudge, né, que me inspiraram a perguntar, em julho passado, o próprio Kesselstein, numa conferência de economia comportamental para a política, né, se ele realmente comprava, né, a ideia e a levava às últimas consequências de que, né, o nudge é como um GPS. Ele suspirou e disse que não, né, mas os GPS que ele gostaria de pensar, né, são os GPS, né, os nudges que geram autonomia para os indivíduos. Né. Mas, né, não possamos, né, deixar de consideremos que, né, os economistas comportamentais e os advogados comportamentais têm conhecimento bastante limitado, né, e se apaixonam pelo seu próprio saber. Olha, um caso muito natural de nudge, né, que gera uma comoção incrível, é a questão de doação de órgãos. Né, tá? Inúmeros países da Europa, né, tá, foram avaliados numa matéria que saiu na revista, eu acho que foi a Science, não foi na Nature, fruto de um trabalho do Goldstein e do Johnson, né, dizendo o seguinte: países têm contribuições, né, muito diferentes em doação de órgãos, como vocês podem ver, né, certo? Né, e países que têm, né, semelhanças culturais. Se vocês observarem, né, os Países Baixos, a Holanda, né, é muito parecida do ponto de vista cultural, né, de identidade com a Bélgica. Né, tá? E as taxas de contribuição são muito diferentes. Né? E, diante de um problema bastante grave, tem muita gente na fila, né, para doação de órgãos, né, se começou a pensar, por que cargas d'água? Né? Eu me lembro de um trabalho que foi feito na Holanda, mandando cartinhas para os holandeses querem doar órgãos, mas quando, né, eles falecem, né, a doação não aumenta. Né? E aí, a dúvida que veio é, vamos tentar examinar as arquiteturas de escolha, né, e ver as consequências. Né? E a conclusão foi, quando a opção padrão, né, é ser doador, né, tá, ainda que exista a possibilidade de sair, né, naturalmente, os indivíduos que seguem a inércia, né, serão, né, tá, doadores. Né? O número de doadores é muito maior. Né? E, por outro lado, os países que têm a opção de saída, né, tá, ainda que as pessoas, né, desejam, né, ser doadoras, né, elas não vão, né, tá, se tornar doadoras depois de que falecem. Há uma porção de questões, né, questões éticas, morais, culturais, que não podem ser subestimadas, mas esse tipo de intervenção automática, né, em termos do resultado, essas intervenções podem ser bem efetivas, mas não subestimemos, né, a importância do processo, né, tá? Porque isso faz diferença. Tá? Um outro exemplo de, né, uso bastante popular de intervenção chamada nudge, né, tá? Para ajudar as pessoas a aproximarem as suas ações e intenções, né, tá? Que tem recebido enorme aí, receptividade, até aqui no Brasil, né, o FUNPRESP, né, adotou aqui uma mudança na arquitetura de escolha, né, na opção, né, de entrada. Né? Mas o que a gente vê aqui nesse slide? Né? Diante de uma série de, né, problemas associados à questão previdenciária, né, hoje a questão decisória na poupança para aposentadoria ela é maior, ela é mais dramática, né, porque os esquemas de contribuição são esquemas de contribuição com, né, contribuição definida, né, tá? Tem toda a comoção, como é que as pessoas vão escolher contribuir. Né? Muitas pessoas querem contribuir, né, mas elas procrastinam, elas percebem contribuição como se fosse um corte de renda. Né? E aí o Dick Taylor e o Shlomo Bernardi desenharam experimentos de campo, né? E acabaram comovendo muitas pessoas, dizendo que as contribuições automáticas, né, são bastante efetivas, né? E os números, né, eles sugerem isso. E mais do que a contribuição automática, né, tá? O default, né, a regra default passando a ser contribuidor, né, fazer o escalonamento, porque existe um efeito não intencional. Mas já tem muita gente boa dizendo que tem efeito não intencional perverso, né, até mesmo quando tem o escalonamento. Né, tá?
Então, é bastante importante dizer para vocês, né, que existem outras, por favor, outras também, né, intervenções muito interessantes na literatura. Né? Hoje tem um problema bastante sério, nós temos várias doenças que poderiam ser evitadas, né, tá? Que são frutos de padrões de comportamento, né, individuais, né, colocando uma pressão bastante alta sobre o orçamento de saúde. Né? E aí, o que parece extremamente tentador né, tá? E isso tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, né? Essas informações aqui do Reino Unido, né, né, intervir na tomada de decisão. Né? A comoção de que se faz necessária a mudança do comportamento dos indivíduos. Né? E aí, começando sempre com nudges bastante fracos, como lembretes, até como veículos de propaganda, né, fazendo uso, né, me parece muito apelativo, como essa matéria de capa da Newsweek, né, de um bebezinho lindo, né, pedindo socorro, porque, né, vai sofrer do problema da obesidade, né, propagandas que, na verdade, não têm grande efeito, né, tá? Fotos, né, para tentar reduzir o consumo de cigarros, e um tipo de nudge que me parece extremamente interessante, vem da iniciativa privada, né, tá? Que se, né, antecipa a muitos erros de regulação, né, que são, né, caixinhas como essa terceira figura aqui que vocês veem, que é uma caixinha que brilha para lembrar a pessoa de tomar o remédio. Então, puxa vida, a questão da obesidade nos Estados Unidos é uma questão seríssima. Essa charge eu acho incrível, né? A Michelle Obama comendo bastante, né, hambúrguer, dizendo que ela está particularmente engajada, e ela estava mesmo, né, em, né, mudar o padrão de alimentação dos Estados Unidos. Né, tá? O problema é que o Let's Move, né, de 2010, da Michelle Obama, e associado a isso, né, um ato, né, para as crianças serem mais saudáveis, né, esse ato definiu, né, o que se chama aí, né, a classificação por faixa etária de quantas quilocalorias as crianças poderiam comer de merenda na escola. Vocês conseguem imaginar os efeitos não intencionais disso? Tá? No estado do Massachusetts, surgiu o black market de, né, chocolate syrup, calda de chocolate. Tá certo? Tá? Me parece que a vida imita a arte mesmo. Né? Tá? E, adicionalmente, né, vários manifestos na internet, crianças dizendo, nós estamos com fome. Escolas de Nova York, né, que impuseram, né, merendas para as crianças jogando fora, né, as merendas, porque a comida é horrível. Né? A gente não muda o comportamento dos indivíduos por decreto. Isso é muito temerário. Tá certo? Então, puxa vida, a eficácia dessas intervenções, né, fica muito desejável. Né? Tá? E como as informações são muito parciais, muitos de nós imaginamos, né, que a gente aqui no Brasil tem que fazer a coisa certa e seguir esses exemplos. Eu peço a vocês bastante cautela, porque eu me lembro que o ano passado estava tramitando, né, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, tá, um projeto de, né, cortar, né, doce, né, de, né, escolas da rede pública e da rede privada. Né? Então, diminuir o tamanho do prato, né, impor mudanças dramáticas não geram resultado necessário. Né? Ainda há muito de que se aprender sobre a relação de causa e efeito, né, associada ao complexo e multifacetado fenômeno da obesidade. Certo? Então, eu quero terminar aqui, né, que estou super atrasado, né, planejei muito mais coisa. Né, o paternalismo, nudge, né, tem uma trilha muito perigosa. Né, tá? E nós podemos evitar essa trilha perigosa, né, levando a sério as ideias de Mises e as ideias de Hayek. Né. São três, basicamente, problemas. Né, tá? Tá? Problemas fundamentais. Né, todos eles oriundos da questão do conhecimento. O problema epistêmico. Tá? Então, haverá o problema epistêmico, o problema ético e o problema prático associado a essas intervenções paternalistas. Tá?
O problema, né, epistêmico, né, é o seguinte: o conhecimento é falível. Né, tá? Nós não podemos aceitar que os policymakers se coloquem com maior racionalidade do que os alvos das políticas. Né? O conhecimento é local, né, tá? E não tem como saber o que é melhor. Né? Apenas nós, aos trancos e barrancos, sabemos o que é melhor para nós mesmos. Né? O problema ético é tirar a nossa condição, gente, né? A condição humana. Ser humano é realizar sozinho. Ser humano é ter dignidade. Né, tá? É não impor um padrão que não seja o que você deseja para ter uma vida boa. Né, tá? E as escolhas automáticas geram consequências drásticas. Né, tá? Efeitos de longo prazo sobre a capacidade de aprendizado dos seres humanos através da eliminação do erro. Né, tá? E é bastante importante dizer para vocês, né, que ser humano é ser autônomo. Né, mas, né, fundamentalmente, é impossível os nudges entregarem o que eles prometem. Tá? Um tamanho não veste todo mundo. Né? É muito importante dizer isso. E, por mais bem intencionado, o que não me parece, mas sendo generosa, por mais, né, bem intencionado que seja o burocrata, não tem como ele saber o que é melhor para as pessoas. Né? O grande desafio, né, tá, o que me faz, né, lembrar de 2 lições do Hayek, né, tá, é que a gente confunde muito conhecimento prático com conhecimento, né, teórico. Né, tá? Nós nos apaixonamos pelo nosso saber. E esquecemos que o aniversariante, né, tá, desta semana, Friedrich Hayek, vai dizer, né, que nós somos ignorantes. Eu convido a vocês a serem humildes, a serem falíveis. Né? Eu acho que esse é o melhor nudge que eu poderia dar para vocês. Estudante de economia, estudantes de administração, direito. Né, tá? Desenhar, né, está fadado ao fracasso. Muito obrigada e me perdoe, né, pelo tempo excessivo. Ouvir alguém falar sobre paternalismo libertário no Brasil é quase que um oásis no meio do deserto, principalmente num país em que nós até falávamos agora no café da manhã que as crianças não podem nem mais ver desenhos porque a publicidade foi totalmente controlada e agora nós temos que ver a Ana Maria Braga, a Fátima Bernardes, constranger as crianças a esse ridículo, né? Porque, inclusive as mais pobres, porque as mais ricas sempre vão ter a possibilidade de uma TV a cabo. Então, as consequências não pretendidas por esses seres benevolentes sempre é muito ruim, sempre são muito deletérias. Eu tenho aqui uma questão, né? Eu acredito que a gente possa debatê-la, porque o nosso tempo também é curto. E antes de provocá-la com essa questão, só lembro que nós temos agora, chegou um documentário no Netflix muito bom sobre proibição da lei seca, e esse documentário é muito interessante para todos que pretendam perceber o ânimo dessas pessoas que se mobilizam em controlar as pessoas por dentro. E uma dessas senhoras que se opunha às bebidas, a Machadinha, ela quebrava bares com um machado, e ela tinha perdido o primeiro marido para a bebida, tinha ficado viúva. Então, era uma pessoa muito amarga, muito triste. Então, pessoas muito tristes tendem a querer ver as outras pessoas muito tristes também. Isso também tem uma raiz muito psicológica, para além de todas as outras vertentes sociológicas e econômicas que a gente vai estudar, né? A questão, Roberta, que chegou aqui para você, é como que um libertário ele trataria problemas como uma Cracolândia, por exemplo? Puxa vida, essa é uma pergunta bastante difícil, né, tá? E dada, né, a minha pouca pretensão do conhecimento, eu teria bastante dificuldade para dizer, né, como lidar com isso, né? Me parece o seguinte, né, que as consequências, né, tá, para o sistema de saúde, essa longa tradição que a gente tem de, né, sistema público, filantropia, né, tá, acaba gerando inúmeras consequências dramáticas para essa questão, né, tá? De fato, é um problema
que me parece que pode ser tratado pelo mercado. Tá? Mas eu humildemente digo a vocês que eu não tenho como, né, dizer que, né, meia dúzia de burocratas sentados, né, podem dizer, né, tá, por que é que eles podem, né, tá, violar, né, a dignidade dessas pessoas, ainda que em condições limites, lembrando do próprio John Stuart Mill, né, tá, algumas intervenções, né, elas podem ser justificadas, né, quando elas envolvem crianças e pessoas doentes. Tá. Mas essa é uma questão, né, para a qual eu ainda preciso me debruçar, sobre a qual eu preciso me debruçar, e eu ainda não me debrucei. Outra pergunta também é que, uma dúvida, na verdade, né? O Brasil ele possui um trânsito bastante sem o âmbito de um paternalismo, né? Uma conscientização mais de caráter pedagógico, talvez. Puxa vida, né? Me parece que os nudges, eles são inevitáveis, né? Por favor, né? Se da minha apresentação, né, eu lhes dei a entender que, né, todos os nudges são ruins, não. Né? A minha preocupação são com, né, nudges, né, tá, que são desenhos, né, para influenciar o comportamento, né, tá, que, né, partem da ideia de que, né, o indivíduo, né, precisa ser protegido dele mesmo pelo Estado. Né, tá. Então, né, quando a gente conversa com os marqueteiros, né, tá, é possível mudar o comportamento das pessoas, sem sombra de dúvida. Né? A fronteira, naturalmente, não é bem marcada, né, mas, né, mostrando as consequências, né, perversas do trânsito, dando informação para as pessoas. Informação é sempre a melhor coisa. Né? Informação sobre, por exemplo, eu moro próximo à Avenida Rebouças. Né, tá? Dependendo de onde for, é mais fácil eu ir de ônibus, né, tá? Então, propagandas que mostrem para as pessoas compararem o tempo, porque o tempo é um recurso escasso para muitas pessoas. Né, tá? Mas só o compromisso com a questão, na minha opinião, pelo menos dogmática, ambiental, né, me parece muito, né, baseada na tirania dos bem-educados. Tá? Eu, né, tento ser cada dia mais educada, né, mas sou extremamente ignorante, né, tá? E não quero fazer parte disso. Então, informar as pessoas, informar sobre as consequências dos atos das pessoas e deixar que elas mesmas desenhem a visão do que é boa vida para cada uma. Eu quero, né, desenhar boa vida para mim mesma. Eu desejo que vocês desejem, né, tá, que vocês também, né, possam ser agentes do seu próprio destino. Tá? Todos nós merecemos.